Fala pessoal, então chegamos aqui na nossa última parte do nosso projetinho. Eu fiz essa posezinha aqui bem besta mesmo, para dar uma valorizada aqui na silhueta. Eu vou mexer mais nela com o decorrer do projeto. Agora nós vamos trabalhar a iluminação, então vamos lá. Como dito no começo dos vídeos, lá nos primeiros vídeos, essa aba de shading aqui não é o nosso render, ou seja, que se a gente extrair a imagem aqui em Render Image, em Render, aba Render, aperta Render Image, primeiro que nós não temos câmera, né? Nós temos que adicionar uma câmera. Então vamos lá e vamos lá criar a nossa câmera. Um lance legal, se a gente apertar a tecla 0 do nosso teclado numérico, a gente entra na vista da câmera. Eu, particularmente, não gosto de deixar padrão, porque se eu mover ou alguma coisa da viewport, a gente sai da câmera. Então, eu, particularmente, eu gosto de vir aqui em View e vir aqui nessa opção Lock Camera to View. Você vê que fica com um pontilhadinho vermelho aqui. Então, tudo que eu mover vai ser movido com a minha câmera. A câmera agora está sendo a minha vista. Então, eu, para posicionar a câmera, gosto de fazer dessa maneira. Habilita aqui no View, Lock Camera to View. E travo aqui a câmera, beleza? Agora, posicionei mais ou menos desse jeito que eu quero. E vou sair aqui da minha câmera agora, sai normal, beleza? Apertando a tecla 0, a gente volta para a nossa câmera. Então agora, se a gente vir aqui em Render, Render Image, ele vai estar tudo escuro, tá? Porque a gente não tem luz. Aquilo que eu falei lá no começo é só um preview, então a gente não tem luz, a gente não tem nada. Nós temos que criar essas coisas para o nosso render ficar mais legal. Então vou sair aqui da vista da minha câmera. Eu vou tirar esses nomes e essas coisas aqui, tudo que está atrapalhando, ó, só clicar aqui, eu venho nessa Armature aqui, ó, Object Data Properties, e tiro aqui o nomezinho da frente, e o mesmo aqui embaixo, porque isso aqui foi só para a gente organizar o nosso rig. Tiro o nome da frente, essa posezinha aqui, ó, o braço está entrando dentro, vou entrar aqui no Pose, e vou dar uma mexidinha só para não ficar dentro, tá? Volto aqui para o Object. E a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no Render Mode, clicando aqui nessa bolinha da direita. Então, como vocês viram, isso aqui foi o que foi extraído da nossa imagem, tá? Que a gente não tem iluminação nenhuma, só o material e o objeto. Mas agora eu vou voltar aqui para o nosso Viewport Shading, só para dar uma mexida nesse plano, para a gente criar um fundo infinito. Porque se eu vir aqui na câmera, vocês podem ver o recorte desse plano, saca? Então, para a gente criar um fundo infinito, para que fique para sempre, né? O nosso fundo infinito já fala. Vou dar uma diminuída aqui que está muito grande. Como aqueles lances de estúdio, saca? Para quem já viu algum estúdio de fotografia, essas coisas, sabe que sempre que eles têm esses fundo infinito, que é um bagulho branco e tem um bevelzinho aqui. Então como que a gente faz? Vou trazer até aqui um pouco mais perto do bimo. Vou dar um extrude para cima. E essa parte aqui eu vou dar um bevel, ó, com bastante divisões, ó. E vou lá. Pronto. Só ativar aqui o nosso Shade Smooth quando a gente entrar aqui na câmera. Isso aqui é o que vai ser retirado, tá? Essa parte aqui é o que vai ser renderizado, certo? Nós podemos alterar as resolução, as dimensões e tudo, mas essa parte aqui é o que vai ser renderizado, ok? Então, tudo que está para fora, por exemplo, essa parte aqui não interessa, não importa. Então, tudo que está aqui não importa, só o que está aqui dentro, ok? Então, posiciono aqui do meu jeito, do jeito que eu quiser. E acho que a primeira coisa que a gente tem que setar é a resolução, assim, para ver se vai ficar legal. Eu quero fazer square, né? Square que eu quero dizer é quadrado, para poder pôr lá no Instagram, Facebook, ele funciona melhor quadrado. Mas se você quiser fazer Full HD, não tem problema algum. A gente vem nessa segunda opção aqui, de Output Properties, e aqui a gente tem a resolução. Eu vou pôr 1080 por 1080. Aqui ele já dá para mim certinho o tamanho, né, do frame da minha câmera. Então, tá meio longe, tá bem afastado. Eu vou dar aqui o Lock Camera to View e vou aproximar o meu objeto, ó. Agora sim está mais interessante. Então ele está travado, está maior. Essa aqui vai ser a minha vista, né? O meu frame, que como eu disse agora há pouco. Então, para mim aqui está bem legal desse jeito. Vai funcionar assim para mim, ok? A gente vamos utilizar o renderizador Eevee. O Eevee ele é um renderizador real-time. Como eu disse, ele é mais rápido, só que ele tem uma qualidade menor do que o Cycles. Que o Cycles, como você pode ver, se eu vim aqui na aba de Rendering Mode, ó, ele dá uma pensadinha, ó, tá vendo? Ó? Que ele dá uma pensadinha, dá uns noises, não tá perfeito assim, ó. Dá pra ver que tem vários noises, ruídos na imagem. E o Eevee, ele já dá esse resultado, cara, instantâneo e já fica ok, né? Ok, porque você pode ver que já não tem a sombra que o Cycles deu, ó. Que o Cycles deu. Ó, o Cycles deu uma sombrinha aqui e o Eevee ele já não tem isso. Mas eu gosto de trabalhar assim com real time, que é o que as engines usam, né? A Unity, Unreal, usam Real Time e é o que eu vou fazer aqui agora, certo? Eu vou usar Real Time porque é o que eu mais estou acostumado, é o que eu mais gosto de usar. Enfim, a gente tem esse Post Processing também, que vai dar um up, né, no nosso render, mas mais para frente vamos falar dele. A primeira coisa que vamos falar aqui agora vai ser da câmera.
Entrou na câmera, nós temos a opção aqui de câmera. Para selecionar a câmera, é só clicar aqui na bordinha que ela seleciona. Temos aqui opções de câmera e nós temos aqui o Focal Length. Para quem não sabe, eu recomendo que estude um pouco, pelo menos o básico de fotografia, para poder pegar esse lance de câmera, de Depth of Field, que é o quanto vai estar borrado ou não a nossa imagem, que vai ter um foco, né, o foco da nossa imagem. A câmera, que é a lente da câmera, é legal vocês saberem. Eu vou deixar uma lente assim, um pouco esticada, sei lá, uma lente de 60mm, estava com 50 por padrão. Eu acho que fica muito, com a perspectiva muito forte. Eu vou deixar aqui 60, que ele vai quebrar um pouco essa perspectiva. Eu acho que fica mais interessante nesse meu caso. Mas vale a pena você testar aqui, ó. Se você quiser forçar bastante que tire a perspectiva, pode colocar aqui, sei lá, 150, ó. Aí você vê que tá praticamente sem a perspectiva, tá? Mas eu acho que aí fica forçado demais. Então vou tirar só um pouquinho da perspectiva. E depois eu vou ligar essas partes aqui de Depth of Field, porque agora eu quero iluminar, para ver como que vai funcionar todo esse processo. Então vamos lá, como que a gente começa iluminando? Vou sair aqui da minha câmera, eu vou começar a criar uma luz. Shift A, temos a luz e temos 4 tipos de luz. Point, Sun, Spot and Area. A Point nada mais é, se a gente criar, um ponto de luz. Tá? A gente está vendo aqui um simples pontinho de luz. E o legal das luzes é que elas praticamente têm sempre o mesmo parâmetro. Ou seja, nós temos aqui a opção de poder, né? Poder que eu quero dizer é a energia, né? Força dela. Se a gente aumentar, ela fica estourada. A gente temos aqui a opção de cor, que a gente pode mudar para qualquer tipo de cor. Isso é bem legal. Nós temos também... A gente tem um specular. Você pode ver que ela desativa o brilho, ó. Saca? Vou deixar com o brilho sempre em 1, né? Óbvio que é padrão, tem que ter brilho, tudo tem brilho, nada é tão fosco assim. A não ser que seja uma borracha, mas não é o nosso caso aqui. E também temos o Radius, isso é bastante importante. Em todas as luzes temos o Radius. Por quê? Olha como a sombra dele tá dura. Ela tá flicando assim por causa do Eevee, tá? Olha como ela tá dura. Se eu aumentar o Radius, ele mostra que a nossa luz aumenta também. E soltar, ela já fica uma sombra dispersa. Então, 0 é a sombra duro do duro. E se eu forçar aumentando, ela fica uma sombra dispersa, certo? Então é legal a gente trabalhar como se fosse uma softbox, tá? Softbox é aquelas luzes quadradonas que não emitem tanta sombra, saca? É uma sombra bem dispersada, tá? Então a gente tem o controle aqui também da dispersão de sombra. E temos aqui Shadows também, né? Que tem que ativar, porque toda luz gera sombra. Mas se você quiser algum caso específico que bate luz em algum lugar e não mostra sombra, mas fica bem esquisito. Talvez assim só num lance bem específico mesmo, tá? Então a sombra tem que deixar sempre ativada. E a gente tem esse Contact Shadows também, que é bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui numa luz mais para cima. Que ele é a luz assim, uma luz de contato. Por exemplo, aqui os botõezinhos. Tá vendo que parece que ele está meio flutuando, saca? Se a gente ativar, ele vai fazer a sombra de contato. Então é legal ativar aí também e testar, né? Esse Distance e esse Bias que tem em ambos. Olha aqui como que tá, saca? Parece que ela está cortada, ela não tem esse preenchimento aqui, ó. Parece que está flutuando. Então esse Bias é para a gente preencher ela. Ó. Se eu zerar, ela vai ficar mais próxima. Se eu ativar a Contact Shadows, fica melhor ainda. Então o Bias, ele meio que corta, ó, a nossa sombra, saca? Então puxa aí bastante perto, próximo do 1, sei lá, 1.1, funciona legal. Liga o Contact Shadows que já funciona joia. E a gente tem a Sun. A Sun nada mais é, ela tá bem forte aqui, do que como se fosse um sol. A Point, vocês podem ver que ela chega só num determinado ponto, né? Porque ela é um ponto de luz. Já o Sun, ou seja, o nosso Sol, ele é um ponto de luz, mas ele vai estar sempre emitindo luz por todo o espaço. Ó. Por toda parte ele vai estar emitindo luz. Então, ou seja, daqui... É igual o Sol mesmo, saca? Daqui para cá ele vai estar emitindo luz para sempre. Ele não vai estar focado só num pontinho igual a nossa Point Light, que vai estar iluminando só aqui ou só aqui. Ele está emitindo luz para sempre na direção que a gente escolher aqui, né? Olha lá. Certo? Então a gente escolhe aqui e os parâmetros são basicamente os mesmos, tá? O Shadow, o Bias do Shadows, temos o Angle, esse Angle também, ó, a dispersão da sombra, olha lá. Tá vendo? Ó? Fica bem dura e bem dispersa. E temos também a força e a cor, o mesmo com o Spot, só que o Spot tem um parâmetrozinho aqui a mais. Vamos lá. O Spot nada mais é do que aquela luz de teatro, aquela luz de spot mesmo que você tem na sua cozinha, sei lá, saca? Todo mundo tem com spot na sala. Então é esse spot. E o parâmetro que a gente tem adicional de diferença aqui é o tamanho do spot. Como vocês podem ver, nós temos aqui a opção de tamanho dele. Certo? Ó, você tem o preview laranja aqui, ele abre e fecha. E também a gente tem esse fade out dele, que é essa paradinha aqui. Ó. Imagina que a borda de fora tem o valor de 0.
e a borda de dentro tem um valor de 1. Então, nesse espaço aqui, ele vai ficar difuso. Tipo, aqui ele tá 1 de intensidade, ele vai ficando difuso e aqui ele 0, ok? Então, para a gente ter um blend aqui, ó, pra vocês entenderem melhor, ó, se eu deixar 0, ou seja, ele tocou na borda, ó, tá vendo? Ele fica durãozão. Ele não tem uma luz soft, uma transição legal. Então, se eu vir diminuindo aqui, opa, no blend, ó, ele vai ficando mais difuso, mais soft. Então você tem esse controle assim de 0 e 1 para poder deixar uma spot mais dura ou mais soft. Isso aqui fica uma parada tipo teatro, saca? Bem interessante dependendo da cena que você for usar. Eu recomendo muito que vocês vá estudar iluminação, cara. É muito importante também estudar iluminação, tipos de luzes, ponto de luz e que cor devemos usar, porque isso também influencia muito na emoção que queremos passar na imagem, certo? E por último nós temos a Area. Area também é a luz como se fosse um softbox, que é um quadradinho, ó. Tem um quadradinho aqui, tá vendo? Deixa eu organizar ele melhor. Pronto, tem um quadradinho aqui. E também as minhas opções, né? Eu posso aumentar o tamanho. Posso mudar a cor, posso aumentar a intensidade. E aqui a gente tem essa opção de Shape. Então pode ser um retângulo, nós podemos alterar esse retângulo. Isso aqui funciona muito tipo uma luz de LED, mesmo comum. Podemos fazer aqui um shape de luz de LED. Saca? Esticando. Nós temos aqui também o Disc, né? Que é um círculo. Pode fazer uma luz de semáforo ou luz de farol, semáforo, essas paradas. Tem o elipse também, que aqui cara, é conforme a sua criatividade, né? E não, onde for usar, sei lá onde que eu usei uma luz assim. Saindo talvez de algum buraco, alguma coisa. Então é mais o shape mesmo de emissão de luz. E aqui também. E aqui a gente tem o Clip Start, que é da onde ele vai começar a emitir a luz ou não, ó. Tá vendo? Ele mostra esse previewzinho aqui. Ele vai tirando a sombra, né? Onde que ele tira a sombra, não onde ele emite a luz. A luz ele vai estar emitindo sempre, mas onde ele corta a sombra, mas não é uma parada realista, né? A não ser que for uma luz de preenchimento, dá para dar uma roubadinha ali em alguns casos, mas enfim. E o Contact Shadows de todos os outros que são padrão. Então esse aqui é basicamente a parte básica de luz, né? Das luzes que nós temos e dos parâmetros. Então vamos começar a iluminar a nossa cena aqui. Vou começar aqui então com uma Area Light. Criar uma Light, uma Area. Vamos aumentar ela aqui. Vou rotacionar ela em 90 graus no eixo verde, que é o eixo Y, vou virar ela aqui de frente, mais ou menos aqui, ó. Colocar ela desse lado direito do nosso personagem, certo? Ela não está emitindo porque ela ainda está muito fraca. Vou colocar ela mais ou menos aqui, certo? E eu posso também até abrir uma nova aba, eu vou abrir aqui, uma nova aba, certo? Clica aqui, ó, vai virar uma cruzinha, só puxar que ele vira uma nova aba. E se eu quiser colocar e esconder essa nova aba, é só clicar aqui até virar a cruzinha. E, opa, não era para ter feito isso, era só clicar aqui, porque eu cliquei e movi para a direita, ou seja, eu criei uma nova aba de novo. Para eu tirar essa aba, eu clico aqui e movo para a esquerda, ó. Tá vendo que ele vai ficar opaco? Ó? Clico, movo para a esquerda, que é para onde eu vou mover, né? Que no caso essa vai ficar e a outra vai sumir, ó. Clico, ó, ele até aparece essa seta e movo. Essa aqui eu vou pôr na minha luz, certo? Na minha vista de render. Aí eu vou vir aqui no render, que é a minha vista da câmera, para a gente ver como que tá ficando já na câmera. Eu vou tirar aqui os overlays, ó. Se eu dar um display nisso aqui tudo, eu acho que a vista fica melhor, a visão fica melhor. Mas como eu movi, e a gente ativou aquele parâmetro da cama mover junto, como eu mexo, então não é interessante. Vamos tirar, em View, Lock Camera to View, que aqui agora eu posso aumentar ele e poder ver mais de perto, né? Ter mais um preview melhor aqui, ó. Que assim eu posso navegar. Então eu deixo na câmera, para mover aqui é o mesmo esquema, para mover dentro da câmera, né? Se a gente apertar o Shift e o do meio, ele vai mover em pan, e aproximando é a rodinha do mouse. Então aproxima aqui, deixo mais ou menos aqui nessa vista, só para a gente ter um preview. Entra aqui na minha lampadinha, vamos dar uma força aqui nela, 100, muito fraca, eu quero que ela seja uma luz bem forte, impactante ali. Vou por um 200. 200 ok, vou mover um pouquinho para frente, e eu quero talvez um pouquinho com um tom, talvez um tom forte, talvez um tom mais claro. Então a gente pode brincar aqui com as tonalidades. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de nada de azul, tá vendo? É só bem pouquinho. Eu acho que eu vou forçar um pouco mais essa luz. Depois a gente pode mexer nela, ok? Então, vou vir aqui na minha vista de cima, duplicar essa luz e vou rotacionar essa aqui para fazer do outro lado. Ó. Essa aqui eu vou por um pouco menos de lado, mas quase de frente com ele aqui, saca? E essa luz aqui eu vou deixar ela mais fraca, vou deixar com 150 aqui, ó. Deixa eu ver. Eu particularmente gosto de desabilitar as luzes e ver cada uma de uma vez, ó. Isso aqui é só de preenchimento mesmo, só para marcar esse brilhozinho, essa silhueta.
Essa outra aqui é para realmente mostrar ele. Eu acho assim bem legal. Então, tá interessante. E vamos colocar mais uma luz atrás. Isso basicamente é um setup de luz de 3 pontos, tá? Muito usado em fotografia. Isso aqui é a backlight que vai marcar as costinhas dele, a silhueta dele. Então, ó, tô olhando aqui de frente, ó. Deixa eu aproximar mais. Posso até colocar mais forte. Aqui pra cima, ó, que a gente tem que ver esse lance aqui, ó. Até mais forte, ó, pra marcar a silhueta, ó. Deixa eu mostrar com e sem. Olha como que a gente tem a silhueta marcada. Essa parte de cima aqui, ó. Repara bem nessa parte de cima aqui e um pouquinho na lateral dele aqui, ó, como que a gente tem marcado, ó. Saca? Olha como que valoriza a silhueta. Olha como que estava escuro, olha como que acende. Valoriza a silhueta do nosso bonequinho. Aqui talvez eu possa colocar um pouco rosa, né? Porque assim muda até a cor do fundo, né? Falando no fundo, vamos colocar aqui um materialzinho. Novo material. Fundo. Ou plane. E vou tirar aqui um pouco do roughness dele. Cadê o roughness? Se eu colocar o roughness ligado, ó, a gente vê o reflexo de tudo. Ó, vocês podem ver, fica bem liso, bem polido. Não é isso que a gente quer. A gente quer um negócio só para refletir a luz. Ó, o roughness aumentar 0.7, porque a gente quer dar ênfase mesmo no personagem. Se você quiser mudar a cor do fundo, um rosinha também. Mas tem que ser bem sutil, senão vai mudar demais. Eu acho que é interessante. Deixa eu vir nessa lâmpada. Tirar um pouco da saturação dela. Eu acho que vou fazer uma iluminação meio rosa, assim, que combina com esse verde dele, um rosa. Deixa eu ver, amarelo. Não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Isso aqui talvez se eu rodar pra rosa. Não, a outra. Essa aqui eu quero mesmo branco, um pouquinho mais branca ainda. Só tirar um pouco da saturação. E essa aqui eu vou pôr um pouquinho rosa. Mexendo aqui no rio, ele troca um pouco pro rosa. Aumentar um pouco a saturação de rosa. Ó, ficou muito azul, ó, o bracinho dele aí, ó, azulzão. Não, tem que ser mais ou menos isso. Isso daqui tá interessante. Show. Essa aqui eu vou afastar um pouco mais, que ela tá marcando o chão de branco, ó. Não quero que marca tanto, não. Afastar um pouco mais. Opa, peguei no eixo errado, ó. Afasta um pouco mais. Eu vou subir ela. Olhar de lado, rotacionar para baixo. Agora eu vou forçar mais ainda ela. Show, show. Vamos ver aqui como que tá, ó, nosso render. Se a gente vir aqui em render e apertar render image, já sai aqui o nosso bonequinho, ó, bonitão. Mas tem coisinha para arrumar ainda, tem muita coisinha para arrumar. Que isso aqui é só um previewzinho, a gente tem os post processing que ajuda bastante. Cara, eu vou usar essa luz aqui também rosa, ela. Não, eu vou deixar branca. Talvez um pouquinho mais azul. Deixa eu ver aqui. Testando, tem que testar bastante nossas iluminações aqui. Um pouquinho mais no azul mesmo. Talvez um pouquinho mais de força. Essa daqui eu vou forçar também bastante. Marcar bastante, ó que legal. Essa daqui também acho que eu vou forçar mais um pouco. Força. Aí, para valorizar mais essa silhuetinha dele, ó. Legal, marca até o rosinha, só que ele tá muito rosa. Vou tirar um pouco essa saturação. Ah, olha a diferença, ó. Olha a vida que dá pro nosso personagem. Olha o contorno que a gente ganha. Um pouquinho só de saturação e eu vou deixar lá no azulzinho. O azulzinho tá combinando melhor, ó. Um azulzinho. Show! Agora a gente tem essa sombra de trás aqui que tá bem zoada. Eu não gosto da sombra de trás. O que a gente faz? Deixa ela mais difusa, né? Aumenta aqui o tamanho dela, ó. Size. Ó, ela vai deixando mais dispersa, ó. Antes. Então aumenta aí o size sem dó. Só pra dar uma dispersão melhor. Deixa eu ver aqui se eu mudar a posição dela. Mais pra cima, ó. Podemos ver aqui. Testando, nossa, mais de teste mesmo. Acho que eu vou deixar bem aqui em cima mesmo para marcar bem marcado o nosso objeto. Talvez aqui eu possa aumentar um pouco mais a saturação do plane. Ficar mais saturadinho, olha só. Mais interessante. Mas aqui também agora eu vou tirar um pouco a saturação da luz que já está compensando no plane a nossa cor. Tira um pouco a saturação. Aqui, ó. Ou a gente força para ficar bem rosa mesmo. Olha só. Tá começando a ficar interessante aqui, ó. Opa, cliquei sem querer. Então, bom, tá ok, tá ok. Tem essas sombras aqui, ó, que não aparece. O que é? Shadow Contact. Pronto, olha só, bem melhor. Essa daqui também liga o Shadow Contact. Só não vou ligar dessa aqui. Vamos ver como vai ficar. Não muda muita coisa não. Muda aqui na parte de trás, provavelmente. Mas a parte de trás não vai aparecer, então não tem problema. Mas deixa aí ativadinho, bonitinho.
Acho que está interessante assim, talvez eu vou mudar um pouquinho a cor aqui, mas vamos agora para o Post Processing. A gente vem aqui nessa primeira aba e vamos começar a habilitar. Eu vou apertar aqui, né, juntar tudo num só, para poder ter um preview melhor. Olha que legal. Tá bonitinho, tá bonitinho. Então, Ambient Occlusion, ele vai liberar as nossas sombras de contato. Deixa eu configurar ele aqui, ó. Então, o Ambient Occlusion nada mais é do que uma sombra de contato, que o nome mesmo já fala, é uma sombra de contato. Tudo que tem contato, ó, se eu desabilitar, ela fica com a sombra meio sem graça, ó, pode ver aqui pela mãozinha, mas quando eu habilito, ela cria essa sombra de contato. Olha aqui dentro do buraquinho, mas desse jeito é muito grande, vou colocar com 10. Ó. Então, ó, como que parece que realmente está tendo um contato dessa peça B com o bimo, saca assim, ó, parece que ele estava meio flutuando. Ó, principalmente se você olhar aqui por dentro. Parece que ele está meio flutuando. Se você habilitar, ele acaba criando a sensação de estar junto, né? A sombra realmente é a sombra de contato. Temos o Bloom. O Bloom, deixa eu ver se ele vai aparecer, que é aquele efeito bokeh. Deixa eu tentar ativar ele aqui. Que funciona muito bem se a gente tiver, por exemplo, Metallic. Nesse caso não vai funcionar, que a gente não tem nada metálico. Tem só ali o parafusinho dele, mas não é o caso. Eu vou criar um material de metálico aqui, só para vocês verem. Vou jogar preto. Então, ó, é esse efeito aqui, certo? De rebatimento, ó. Tá vendo que ele dá um... Como se tivesse... É aquele efeito de câmera, efeito bokeh mesmo, que como dá um bloom glow, né? Nas luzes, ó. E essa esfera não tá refletindo metal porque a gente não tem HDR, tá? Para HDR eu vou separar um outro videozinho. Aqui vamos usar só o basicãozão mesmo, tá? Só as luzes próprias do Blender, que já dá um resultadinho legal. O HDR funciona mais quando tem reflexos de metais e essas coisas, mas no nosso caso aqui não vai ser necessário. Então eu vou vir aqui, ó, a gente pode mexer, ó, o efeito, ó, tá vendo? Esse que é o efeito dele tá dando um brilho na câmera, na nossa cara, ó. A gente controla aqui o radius, enfim, a gente tem todo esse controle aqui desse brilho, da intensidade do brilho que reflete, certo? Mas no nosso caso aqui ele não vai servir porque nós não temos nada de metal, né? Só aqui atrás, mas não está batendo nenhuma luz nele, então não vai servir nesse caso. Então a gente pode desabilitar. Opa, deletei o objeto errado. A gente tem aqui o nosso Depth of Field, que ele já está aqui por padrão, mas normalmente eu faço na câmera. Deixa eu criar uma outra câmera aqui. Para ativar o Depth of Field, a gente tem que ativar aqui na câmera. Ativa o Depth of Field. A gente tem um Focus Distance, para a gente ver essa parte de Focus Distance, essas coisas. Vou vir aqui na câmera, enviar o Port Display, habilitar o Limits. Então, ou seja, nosso limite, que é o nosso foco, ele está aqui, ó. É esse carinha aqui, essa cruz que ele mostra, ó, no Limits aqui, ó. Então vamos lá, a gente pode aumentar o foco Limits, que vai ser mais ou menos aqui, né, nesse bimo. E ele funciona quando a gente tem mais de um objeto na cena. Por exemplo, se eu tivesse, estou duplicando aqui, outros bimos. Deixa eu agora entrar no Depth of Field. E para trabalhar no nosso Depth of Field, eu vou entrar aqui na minha câmera e eu começo a forçar, a diminuindo, ó, o f-stop, ó. Olha lá. Ele acaba dando um blur no bimo, ó. Ele foca sempre na cruzinha. Ó, então se eu quiser fazer o contrário, vou vir aqui, ó. Então ele acaba dando um blur. Se eu quiser só o do meio, ó, eu aproximo. Ou senão a gente deixa posicionar a câmera onde que quer e pode controlar aqui pelo Focus Distance. Ou trabalhando com o Color Pick, que é esse carinha aqui, ó, Pick Color, que a gente pega lá no bimo, ele já foca no bimo. Tira o bimo, pega nesse primeiro bimo, ele já foca e desfoca os outros. E aqui a gente consegue controlar a intensidade, né, do nosso Depth of Field. Então esse é o efeito de Depth of Field, de criar essa profundidade, né, no nosso objeto, de dar esse blur, né, de dar o foco no nosso objeto, beleza? Deixa eu tirar aqui agora. Seguindo aqui nas nossas configurações, vamos ativar aqui o Subsurface Scattering, ele é para pele, são shader de pele. Eu tenho um vídeo sobre Subsurfacing, onde eu explico toda a teoria sobre ele, eu recomendo que você veja, eu vou deixar no card, no canto superior direito aí. Screen Space Reflection, ele vai melhorar os nossos reflexos, ó. Pode ver aqui, ó, que ele não está refletindo a nossa luz do lado. Se a gente habilitar, ele reflete, então pode habilitar sem medo, ele não tem nenhuma configuração assim. Cara, o padrão já é funcional, já criaram só para o padrão ser funcional. E temos o Refraction, que não temos aqui, que seria, no caso, se tivéssemos alguma refração, como vidro, né? Aqui no nosso caso só habilita o Reflection mesmo. O Motion Blur, ele é o mesmo efeito, entre aspas, do Depth of Field, só que em coisa em movimento. Você já deve ter visto tipo, alguma coisa que passa muito rápido e passa borrado. Isso é o efeito de Motion Blur. Funciona em animações, mas não vai funcionar no nosso caso aqui.
Shadows aqui, agora eu vou pular. Eu vou só para os mais importantes, tá? Eu não vou entrar em detalhes de um por um aqui. Que aqui é cabelo e performance, então aqui é luz volumétrica, enfim. Eu vou só para os mais importantes. O filme é bem legal, que se a gente quisesse renderizar o fundo transparente e fazer um background, deixa eu só virar aqui, ó, por exemplo. Ligar aqui o transparente, ó. O nosso fundo, quando a gente renderizar, ele sai transparente. E a gente pode fazer alguma montagem lá no nosso Photoshop. Então, se você quiser, por exemplo, deletar toda essa parte aqui e fazer ele na graminha também, velho, fica à vontade, faz do jeito que você achar melhor, que vai funcionar o transparente aqui. Ele é realmente para recortar o fundo sem você ter que ficar clicando lá no Photoshop ou no Krita, independente do software que você usa, ele leva transparente. Temos aqui os Shadows também, né, que é um pouco para melhorar a qualidade da nossa sombra, mas pelo que eu tô vendo aqui tá bem legal, já tá bem interessante, mas eu vou dar um grauzinho aqui, colocar aqui o Cube Size em 2024, ele já divide em mais vezes, eu prefiro do jeito que tava ali, para 128, ó, que ele fica mais difuso ainda. Então, ó, 64 tá bem interessante. Essa luz aqui, ó, deixa eu mexer nessa luz, vamos ver. Vou tirar o dela, shadow dela. Talvez eu tire a shadow dela. Não, eu vou deixar mais dispersa ainda, aumentando aqui o tamanho, colocar em 800. Deixar mais dispersa ainda, né? Tem que ter uma sombrazinha, ó, vamos ver. Sombrazinha tá ok, tá ruim não. Então beleza, vamos continuar aqui. Shadow já mexemos. Temos aqui agora no nosso Color Management. Color Management eu acho que tem um lance aqui que é bem legal. Normalmente já vem por padrão o Look None, mas eu gosto muito de usar o Medium High Contrast. Saca a diferença? Lá, ó, olha o contraste que ele dá na nossa peça, como que ele dá mais vida no nosso bonequinho, ó. None, deixa eu até separar aqui, ó, tirar um print assim. Olha só a diferença, ó, com e sem. Olha a diferença nas cores, olha o canto aqui, ó, como que tem muito mais cor, muito mais vida. Olha desse lado aqui, ó, como tá muito mais lavado, saca? Tá pastel. Então eu gosto bastante de usar essa correção, esse filtro, né, de aqui Medium High Contrast. Se a gente usar um mais forte, tipo Very High Contrast, já zoa tudo, né, fica bem zoado. Então vou deixar aqui no Medium High Contrast e tá bem legal. E a gente tem também opções de usar a curva, né, para quem gosta de usar as curvas aí, tipo Photoshop, só mexer aqui e brincar à vontade, né. Todos conhecem a curva, acredito eu. Mas eu particularmente ali o High Contrast já resolve bastante os meus problemas. E é isso aí, eu vou deixar a iluminação assim. E agora eu vou passar um exercício. Bom, e tá aí o nosso resultado. Óbvio que não passa uma brincadeira. Mas o lance é que eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês personalizem o seu Bimo. Eu coloquei aqui um Bimo chavoso, né? Sou desbicando uma pipa. Bem na brincadeira mesmo. Mas sei lá, tem várias ideias que você pode tirar. O Bimo skatista, igual eu fiz da última vez. Você pode fazer o Bimo pirata, o Bimo... tem várias coisas, se você procurar o próprio Bimo mesmo, ele tem vários outfits que fala, né, você pode fazer uma roupinha nele, então, velho, faça aí o seu Bimo e envie pra mim no e-mail que eu vou deixar aí na descrição, que daqui, sei lá, 40 dias, vai. No final de julho, tá ok, no final de julho eu pego junto todos os Bimo e faço um review deles como um exercício, isso é legal pra vocês praticarem, então eu vou rodar um time-lapse mostrando como que eu fiz e também mostrar como que eu fiz essa tatuagem, tá? Então, o vídeo é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse curso, que vocês façam o exercício, coloquem em prática mesmo tudo que vocês aprenderam e enviem para mim nesse e-mail até 31 de julho, vai, até 31 de julho numa sexta-feira. Então façam, enviam pra mim que aí eu faço um review bacana aí mostrando que vocês podem melhorar ou não. Mas tá aí o nosso Bimo chavoso, ó, aquele chapéuzinho, tudo cores, tudo que vocês aprenderam. Ó, o Z aqui eu coloquei no esquema de UV, da mesma cara, do mesmo jeito que a face. Isso aqui eu pintei, bom, enfim, eu vou mostrar o timelapse e vou dar uma comentada aí por cima. Eu espero que tenham gostado de coração. Compartilhe também aí pra dar uma fortalecida no canal, pra crescer, ajudar sempre a nossa comunidade. E é isso aí então. E deixa também o feedback de conclusão do tutorial de vocês. Então, fechou. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço. Ah, só a coisa que eu esqueci, né? De tirar a imagem. Então, vamos lá. Por último, para fechar aqui nossa carinha. Nós vamos vir aqui, né? Nós vamos vir aqui nas opções. Escolhe o formato, 8 bits ou 16. Tecla F12. Ele já vai aparecer aqui o resultado, né? Igualzinho, ó, vocês podem ver. Igualzinho a nossa viewport. E é só vir aqui em Image, Save As. E você pode salvar como imagem, render, sei lá, ou da maneira que achar melhor. E a gente também tem a caixa de diálogo aqui, ó. É só poder modificar caso você queira um JPEG. Eu vou usar aqui PNG 8 bits. E aqui tá a nossa imagem final. Ah lá, garoto. É isso aí. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Então seguindo aqui o timelapse de como que eu fiz o meu Bimo, né? Aqui eu estou modelando o óculos, nada mais que vocês não aprenderam, né? Tudo aqui eu usei o sweep para fazer a voltinha.
e nada mais que o Extrude e um Solidify, certo? E dei um Mirror para o outro lado porque não tem necessidade de ficar fazendo os dois. E fui só ajustando o Solidify e os polígonos mesmo, certo? Então, aí eu adicionei um inset só para dar profundidade no volume aí no nosso óculos e uma sustentaçãozinha básica também para poder segurar a silhueta. Agora eu abri aqui no Photoshop e estou fazendo uma cara diferente nele, né? Aproveitando aquela mesma textura que colocamos antes, estou fazendo aquele bigodinho na régua, também uma boquinhazinha diferente, só para poder combinar mais, né? A textura você pode modificar da maneira que você achar melhor aí, que mais vai servir para o seu Beam aí, para sua customização. Aqui eu estou adicionando os materiais. O material laranja nada mais é do que uma cor laranja com o metálico no branco, ativado com o valor de 1. E aí na modelagemzinha do chapéuzinho, comecei com um cilindro, nada demais. Só fechando e ajustando algumas silhuetas aí. Isso aí que eu usei foi o Grid Fill para fechar, porque não estava ficando legal quando eu fechava só com um ponto. E também estou criando aquele materialzinho básico, uma cor simples e sem muita reflexão no nosso chapéuzinho. E aqui é a parte da tatuagem, né? Eu quis adicionar uma lágrima também para ficar mais engraçado. Mas também aqui o plane ele é muito simples. Eu simplesmente fui atrás de uma referência, né? Peguei um símbolo do Corinthians. E tem que ser PNG a imagem para funcionar nesse caso. Você pega uma imagem PNG, conecta a cor dela na nossa cor e o alpha no nosso alpha. Aí lá embaixo no canto direito da nosso shader, você muda para Alpha Clip e ele vai simplesmente cortar a nossa imagem baseado no alpha que a gente colocar lá, certo? Eu vou fazer um tutorial mais específico para isso, mas só para vocês terem uma ideia. É bem simples mesmo. Então é basicamente criar o plane e colocar o alpha dentro do alpha e a cor dentro da cor. E aqui foi a mesma técnica que usamos na cara dele, né? Eu abri a malha, grandão, selecionei bem no centro. E a parte pequena eu deixei na parte preta, para não ficar repetindo para sempre a textura. Agora eu estou mexendo um pouquinho na pose, estou pensando em alguma coisa legal, até que me veio a ideia dele soltando uma pipa, né? Que ficaria mais interessante, procurando uma pose mais para frente, para valorizar mais a silhueta dele, para que tenhamos um modelo mais interessante aí, né? Mais valorizado. Aí eu criei um cilindrinho básico, normalzinho, apliquei um material metálico também, no 1, todo branco, puxado do material no 1. Só para dar cor de metálico mesmo, como se fosse aquela lata de Nescau. E simplesmente dupliquei aqui as faces e tô dando um extrude, né? Duplica a face, dá um extrude que ela já vai estar encaixadinha certinha ali, ó. Aí é só basicamente mudar a nossa cor. E para fazer a linha eu usei o Lines, que eu vou fazer um tutorial específico para isso explicando a Lines, e dei uma espessura. Então é isso aí, só dando um ajuste aí nas posezinhas e fechamos o nosso modelinho. O resultado foi esse aí, eu espero que tenha gostado do tutorial, então eu espero a sua versão até no dia 31 de julho de 2020. Então valeu, até!